Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para você. Qual foi o seu planejamento para o dia de hoje? Está tudo acontecendo conforme você imaginou? Essa semana que passou, as coisas aconteceram? Saíram como você esperava? Esse ano, estamos iniciando hoje um novo mês. Seu planejamento, sua programação está indo de acordo com aquilo que você estabeleceu? Está dando certo? Não? Poderíamos ampliar. Pensemos na sua vida, nessa altura do campeonato. A sua vida está como você planejou anos atrás que estivesse? Há 10 anos atrás você pensava que em 2025 você estaria dessa forma, desse jeito, nessa situação? Está melhor, está pior? Seus planos foram frustrados, realizados? Em algum momento, o que aconteceu para que as coisas saíssem do controle? Mas também podemos olhar para frente. Afinal, iniciamos uma nova semana. Como está o seu planejamento? Essa semana você tem que tem prova, tem reunião de trabalho, tem que ir ao médico, tem que fazer compra, tem que visitar um parente, tem compromisso na igreja. Estamos iniciando um novo mês. Como é que está a sua planilha para os próximos 30 dias? Então, talvez em alguns essas perguntas já causem um ataque cardíaco. Então, você calma, respira. Porque justamente, irmãos, o que a gente quer mostrar é que a gente vive uma sociedade que idolatra o planejamento. Minha intuição é que isso vem da cultura dos negócios. E aí a gente começa a pensar que em todas as áreas o que importa são os resultados. Um famoso lema, né? E aí assim, a falta de planejamento compromete os resultados. Então, uma frase famosa dessa área é que quem falha em planejar, planeja falhar. E essa obsessão pelos resultados nos leva à obsessão pelo planejamento, a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Nos tornamos servos do planejamento. Ele vai dizer para você quando, quanto, como. E o tempo todo você precisa estar revisitando esse plano, acompanhando, ajustando. Então é óbvio, irmãos, não é errado planejar. A primeira frase do texto, ela é apenas uma constatação. O coração do homem faz planos. Todo ser humano possui planos, projetos, sonhos, ideias, perspectivas de futuro. Deus nos fez assim. Expectativas, vontades, desejos, imaginação, racionalidade para planejar, para programar. De certa forma, tudo o que fazemos na vida requer planejamento. Para esse culto acontecer, houve planejamento. Um jogo de futebol, uma resenha com os amigos, uma obra em casa, um passeio.
As coisas mais simples da vida requerem algum tipo de planejamento. Você vai fazer uma faxina em casa. Por onde você começa? Se você tem pouco tempo, se você está atrasado, o que é mais importante? Você vai no supermercado fazer compras. Por qual seção você inicia sua jornada? Então, planejar não é errado. É o contrário. Na maior parte da vida é muito necessário, benéfico. A questão é que se a gente não equilibrar com alguns ingredientes, essa cultura, essa obsessão pelo planejamento, se torna emocionalmente nociva e espiritualmente destrutiva. Uma fábrica de angústia e sofrimento. Porque a ênfase no planejamento favorece uma outra obsessão, a obsessão por controle. Queremos controlar todas as possibilidades, prever todas as variantes. Então, se acontecer A, eu faço B. Se acontecer B, eu faço A. E aí, depois de fazer A e B, passamos à segunda fase do plano, e tem a terceira, e por aí vai. Então, a gente passa o tempo todo planejando, revisando, programando. Isso cansa. Suga as suas energias. Cansa a mente. Adoece. Vai nos tornando cada vez mais ansiosos, angustiados. Acrescente a esse cenário umas pequenas doses de vaidade e competitividade. E aí a gente fica louco de vez, porque a gente não pode descansar, porque enquanto você descansa, tem alguém planejando ser e superar. Talvez um detalhe você não deu atenção, e esse detalhe pode fazer toda a diferença lá na frente. Então, planejamento é como uma espécie de espírito maligno que está em todo lugar. Você tem que planejar, você chega no trabalho, você tem que planejar e organizar a rotina do trabalho. Organizar e planejar os seus estudos, organizar e planejar suas contas, organizar e planejar sua participação na igreja, organizar e planejar seu tempo de lazer, organizar e planejar seu tempo com a família, organizar e planejar seu tempo de ir ao médico, organizar e planejar seu tempo de atividade física, e seu cérebro fica como um grande arquivo de planilhas. Sai de um planejamento, entra em outro. Isso vai sugando as nossas energias. Isso vai esvaziando a nossa alma. E aos poucos, irmãos, vamos ficando espiritualmente frios, espiritualmente incrédulos. Esse processo, como que disciplina a nossa mente a pensar cada vez mais que o futuro depende de você. Você controla, prevê todas as circunstâncias. Sua vida está na planilha. Então, a distância entre você e o seu sonho depende de planejar bem e executar bem. De forma que cada área de nossa vida é um grande negócio. Se a gente não planejar bem, não trabalha direito, os resultados não virão. E aí você se sente culpado. Porque, óbvio, se não deu certo, a culpa é de quem? Sua. Você não planejou direito. E aí entra em cena, irmãos, a sabedoria bíblica, para nos lembrar. A resposta certa vem do Senhor. Antigamente tinha um desenho muito instrutivo sobre isso. O famoso Pink e o Cérebro.
Dois ratinhos que desenvolviam planos infalíveis para dominar o mundo. Pro azar deles, os planos infalíveis sempre falhavam. E esse é o primeiro ingrediente que a gente precisa incluir nessa reflexão. A nossa limitação humana diante do futuro. Não conseguimos prever todos os cenários. Aqui existe uma diferença entre a produção de coisas e a dinâmica da vida. A tecnologia garante que, por exemplo, o planejamento para a construção de um telefone, de uma televisão, de um carro, seja quase perfeito, né? Então, se você fizer isso, mais aquilo, na sequência certa, ao final você vai ter aquele produto. Cálculos precisos garantem um resultado positivo. Acontece que nem tudo na vida se resolve com matemática. Não dá para fazer um planejamento infalível para você namorar, casar, ter filhos e formar uma família feliz. Não dá para prever como vai estar a sua saúde amanhã, a dos seus familiares na semana que vem. Não sabemos se amanhã acordaremos animados ou desanimados. Não dá para prever se na próxima semana o seu carro vai quebrar, o seu celular vai cair no chão, você será assaltado, ou se o seu melhor amigo vai te decepcionar. Não podemos garantir se aquelas pessoas por quem oramos se converterão. Não sabemos se o nosso chefe vai nos promover ou nos demitir. Então, todo planejamento humano, ele é sujeito a falhas. Qualquer planejamento que tente prever o futuro será equivocado. Na verdade, a gente vai encontrar na palavra de Deus uma série de advertências contra aqueles que tentavam adivinhar o futuro, aqueles que tentavam descobrir o que iria acontecer por meio de rituais mágicos. Eclesiastes capítulo 7 vai dizer que justamente Deus fez assim, para que o homem não saiba o que vai acontecer. Então, se eu não consigo prever o futuro, se eu não consigo antever nem planejar todas as possibilidades, isso me leva a quê? Isso me coloca onde? Na dependência de Deus. Planejar é necessário, já dissemos isso. Porém, quando ele se torna uma obsessão, ele se torna um ídolo que no fundo nada mais é que uma confiança exagerada, uma confiança doentia, pecaminosa em nós mesmos. A carta de Tiago nos adverte sobre isso. Diz lá o seguinte, capítulo 4. Vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ao invés disso, Tiago recomenda, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das vossas pretensões. E toda vanglória como essa é maligna. Então, o que o Tiago está chamando de vanglória, vangloriar-se em suas pretensões, é o que estamos chamando aqui de idolatria do planejamento. E o lugar para enfrentar isso, irmãos, é a oração. Nossa primeira tarefa é incluir a oração em nosso planejamento. Apresentar ao Senhor nossos sonhos, desejos, vontades, pensamentos do futuro. Na verdade, se tudo a gente precisa de oração, a gente precisa planejar a nossa vida de oração. Então eu queria desafiar você, começando por esse ponto. Organize-se para orar de forma intencional.
hoje mesmo, aqui no culto na igreja. Anote 3 ou 4 propósitos, assuntos, temas específicos pelos quais você precisa orar durante a semana. Estabeleça horários específicos para orar por assuntos específicos. Por quê? Porque, irmãos, há assuntos que naturalmente vêm à sua mente. Sabe? Certeza que se você tiver uma conta para pagar e você não tiver dinheiro, você vai, Senhor, me ajuda. Se o seu filho estiver doente, seja crente ou não, você vai, Senhor, me abençoa. Então há assuntos que não precisa vir na igreja para o pastor falar para você orar, que você vai orar. Mas a gente passa uma semana inteira, o mês inteiro, um ano inteiro, e às vezes a gente não para um momento sequer para orar em favor da nossa renovação espiritual. A gente não para orar para que o Senhor renove a nossa alma, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Para que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos pecados na nossa vida que a gente não está observando. Para colocar diante do Senhor vontades, desejos e sonhos que você quer muito. Mas para perguntar, Senhor, será que é da tua vontade? Será que talvez eu não esteja idolatrando isso? O salmista vai dizer no Salmo 19, Senhor, absolve-me das faltas que são ocultas. Às vezes há processos pecaminosos dentro de nós que a gente nem sequer se dá conta. Então, queridos, você precisa de disciplina para orar, empenho, esforço, para orar de forma contraintuitiva. É você orar não por aquilo que você naturalmente se preocupa, mas para orar por aquilo que a palavra de Deus diz que é importante para você, mas que você naturalmente não oraria. Então, aquela história, se eu estou com fome, eu vou comer. Mas eu preciso de orientação, para às vezes esforço, dedicação para comer aquilo que talvez eu não gostaria, mas é necessário, na hora que é necessário. Então, irmãos, a oração é o lugar em que trabalhamos aspectos espirituais importantíssimos, fundamentais para o planejamento. Eu quero trabalhar três processos com vocês. O processo da aprovação de Deus, da dependência de Deus e da confiança em Deus. Aprovação, dependência e confiança. Então, comecemos pela aprovação. Diante de qualquer projeto, nossa primeira pergunta deveria ser: isso está de acordo com a vontade de Deus? Essa é a direção do Senhor para a minha vida? Repare no versículo 2, uma outra tradução vai dizer exatamente assim: você pensa que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. No capítulo 14, verso 12, Provérbios vai dizer: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à morte. Irmãos, às vezes nós ficamos cegos em nosso orgulho, em nossa vaidade, em nossos desejos, em nossas vontades, e sem perceber estamos caminhando para destruição. Você precisa desconfiar das suas intenções. Você precisa desconfiar das suas motivações. Às vezes, irmãos, intencionalmente a gente planeja o pecado. Sabe, é aquele mal friamente calculado. Você sabe que é errado e você planeja fazer. Mas o texto não está falando desse tipo de planejamento. A sabedoria nos alerta sobre planos que aos seus olhos parecem positivos. Na sua perspectiva, é o caminho certo, é o correto, é o que tem que ser feito, vai dar bom.
Então você constrói o seu planejamento, a sua programação, em cima dessa intuição, dessa percepção, algo que veio à sua mente. O seu planejamento é como chegar lá, é como realizar. Só que aí lembra, a resposta certa vem do Senhor. Não é porque o planejamento é bom que o resultado será uma bênção. Há crimes muito bem planejados. Uma obra-prima de planejamento que terminou em roubo, violência, morte, sequestro, destruição. Não sei se já te aconteceu, mas já aconteceu comigo. Em certa altura, eu tenho uma ideia que eu achava sensacional, espetacular, genial, sabe? Aquela ideia era incrível. Passa um tempo, eu concluo que era uma ideia estúpida, uma bobagem, não ia resolver nada. Agora, bom é quando a gente consegue repensar antes de iniciar um caminho. Você ia fazer, pensou melhor, avaliou, retrocedeu. Pior é quando a gente descobre da outra forma. Depois que as coisas acontecem. Aí você sofre. Aí você faz outras pessoas sofrerem. Presta atenção. Você sofre, você faz outras pessoas sofrerem. A sua tentação é achar que a culpa é do planejamento. Nem sempre. Não deu errado porque você planejou errado. Às vezes foi muito bem planejado, muito bem executado. O problema é anterior, irmãos. Não era para você seguir naquele caminho. Aquele era caminho de morte, de dor, de sofrimento, de pecado, de afastamento de Deus aos seus olhos. Parecia bom, mas não aos olhos de Deus. E como nos ensina também Provérbios, a arrogância precede a queda. Em nossa arrogância, esquecemos lá do que falamos antes. Não conseguimos prever todas as circunstâncias. O nosso conhecimento será sempre limitado. Em nossa arrogância, então, a gente não ora. Por quê? Ora, é o pink e o cérebro. O seu plano é infalível. Nossa, eu não preciso nem da opinião de Deus. Eu tenho certeza que vai dar certo. Está tudo aqui, ó, calculado. Meu irmão, minha irmã, tenha humildade de colocar diante de Deus suas opiniões, seus planos, seus projetos, suas ideias, para as coisas simples, para as coisas grandes, tudo na vida. Ore a respeito, peça sabedoria, peça discernimento. Será que as intenções do meu coração são puras? Quer dizer, às vezes você quer algo que parece bom, mas a motivação pela qual você quer isso, ela é pecaminosa. A intenção que está por detrás do seu coração, no fundo da sua alma, não vem de Deus. Então vale a pena lutar por isso? Vale a pena seguir nesse caminho? Será que é um caminho de vida ou de morte? De bênção ou de maldição? E aqui a gente enfrenta outro problema, irmãos. A nossa dificuldade em descobrir qual é a vontade específica do Senhor em todas as situações da vida. Tem gente que leva isso ao absurdo, né? Então a pessoa vai dizer assim, poxa, eu vou orar para Deus me dizer, revelar qual é a roupa que eu devo vir ao culto. Vou orar para Deus direcionar o meu café da manhã. Será pão francês ou pão integral? Suco ou café? Então a gente não pode banalizar o processo. Essa não é a espiritualidade que a Bíblia nos ensina. Não é a espiritualidade de Jesus. Preste atenção, porque isso é muito importante.
na maioria das vezes, Deus não vai te dar uma resposta específica sobre qual a pessoa que você deve namorar, qual a faculdade que você deve fazer, qual candidato você vai votar. Às vezes nem mesmo sobre qual igreja você deve congregar. Na palavra de Deus, o Senhor nos dá princípios que devemos levar em consideração em cada uma dessas escolhas. Propósitos de Deus para a nossa vida. Afirmações que nos dão condições de tomar a decisão certa. Então, nosso primeiro exercício é ampliar o foco. Sabe? Tire o seu foco, a sua atenção desse problema específico, dessa questão específica que está no seu coração, na sua mente, que vai e volta, e olhe e considere o plano maior. Porque Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes a gente se angustia pensando na vontade de Deus para o problema de amanhã, e esquece da vontade de Deus para a nossa vida de um modo geral. Essa é a resposta do Evangelho. Então, seja o problema que for, a questão que for, a situação que for, eu preciso colocar nesse grande filtro que é o Evangelho, que me lembra que Deus me criou, me planejou para a comunhão com Ele. Ele nos amou e nos deu o seu Filho para nos perdoar os pecados, nos libertar, nos reconciliar e nos aproximar dEle. Pela graça, Ele nos dá um lugar no seu povo, na igreja. Vivemos o milagre da comunhão, somos edificados pelo agir do Espírito, que atua entre nós. E somos impulsionados a uma vida de missão, de evangelização, de testemunho, de fé, de caridade, de esperança. Então, meu irmão, minha irmã, sinceramente, eu não sei se Deus tem um plano específico para o que você vai comer no almoço. Não sei se tem um plano específico para a roupa que você vai usar à noite. Mas com certeza, absolutamente, Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano foi revelado em Jesus, na cruz do Calvário. Isaías 55. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Meus caminhos vão além dos seus caminhos. Arrependam-se dos seus pensamentos e caminhos e voltem-se para o Senhor. Agora, faz o exercício comigo. Substitui onde está a palavra pensamentos e caminhos por planejamento. O meu planejamento é muito diferente do seu. Arrependa-se do seu planejamento e volte-se para o Senhor. Então, a minha oração e reflexão, queridos, deve ir no seguinte sentido. Como essa ideia que está na minha mente, como é que essa ideia, esse projeto, esse objetivo que está no meu coração, ele se encaixa no plano maior de Deus para a minha vida. Ora, se eu sou servo de Deus, bem, de cara, você percebe que há coisas que a Bíblia diz que não devem ser feitas, são pecado. Está lá, está claro, é óbvio, está explícito. Agora, há outras questões que não são tão claras. Aí eu vou precisar meditar, refletir, pensar à luz do Evangelho. Então, vamos lá. Se eu alcançar esse objetivo, se eu conseguir, se eu realizar, se o planejamento der certo, isso vai honrar o Senhor? Será que eu vou poder agradecer a Deus por isso? Contar para as pessoas como um testemunho? Qual vai ser o impacto para a minha família? Se der certo, se der errado? Esse processo me aproxima da igreja, do povo de Deus, ou me afasta dela? Qual é o preço emocional e espiritual? Vale a pena?
Então, queridos, servimos a um Deus que ouve e responde às nossas orações. Você precisa crer nisso. A forma de Deus responder é variada. Às vezes Deus vai te responder na própria oração. Às vezes na própria oração, no processo da oração, por isso era tão importante, você sente o Espírito Santo direcionando a sua vida. Às vezes a resposta vem pela palavra, às vezes acontece no culto, você chega aqui com algo no coração, você ouve a palavra e Deus te responde. Talvez esta pregação e este culto tem a ver com questões que estão no seu coração, na sua mente. Às vezes Deus vai usar alguém, um amigo, um irmão, um líder da igreja. Provérbios vai dizer também que a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Precisamos de humildade também para pedir a opinião de outras pessoas. Às vezes Deus vai te dar sinais que indicam o caminho dele para você. E às vezes, irmãos, presta atenção nisso, a resposta do Senhor vem no silêncio. Quer dizer que é hora de você esperar. Pensa melhor, adia ideia, processa melhor, ora mais, reflete mais. Talvez não seja o momento. Deus vai te direcionar lá na frente. E lembrando, né, aquilo que a gente ensina para as crianças. Em todas as situações, a resposta de Deus pode ser sim ou não. Será que você está preparado para o não de Deus? Você precisa orar por isso. Essa é uma das orações que a gente não faz intuitivamente. Senhor, prepara meu coração para quando as coisas derem errado. Prepara meu coração para ouvir o não do Senhor. A resposta que seja, irmãos, o melhor lugar para estarmos nesse caminho é diante de Deus. E é a partir da direção de Deus que a gente constrói nosso planejamento. Isso nos leva ao segundo passo, irmãos. Falamos da aprovação de Deus. Você precisa começar a sua jornada colocando diante do Senhor se essa é a vontade de Deus ou não. Segundo passo é a dependência de Deus. Então, beleza, você pensou, você orou, você conversou, você buscou na palavra. Ora, você tem convicção que essa é a direção. Aí entra o planejamento. Ora, para eu chegar lá, eu preciso percorrer esse caminho. Aí, mais uma vez, você enfrenta a tentação de achar que o processo depende da sua capacidade de planejar e executar. Mais ou menos assim. Primeiro você ora se deve ou não ir para a guerra. A resposta do Senhor é: vai. E aí quando você vai, você começa a achar que a vitória na guerra depende exclusivamente de suas competências para planejar e executar. Vamos trazer isso para a vida prática. Talvez você tenha orado antes de entrar em um relacionamento, antes do seu casamento, antes de começar um emprego, antes de fazer um curso, antes de servir no ministério da igreja, antes de assumir uma função, antes de chegar na igreja, antes de tomar uma decisão financeira. Beleza, você orou, colocou diante de Deus, fez certo. Deus te abençoou. Deus abriu portas. Acontece que a partir do momento que a gente começa a trilhar esse caminho, em algum momento do percurso, você esquece de Deus. Trocamos a dependência de Deus pela confiança em nosso planejamento. Versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz.
Isso, irmãos, não é apenas um lema para o início da caminhada. Não é só quando você inicia. Não, é durante o percurso. É durante a jornada. Não é na hora de escolher, mas a cada passo. 2 exemplos me parecem assim, bastante instrutivos sobre isso, que é a igreja e o casamento. Sim, acho que muito improvável, né? Sempre tem exceções, né? Mas muito improvável que você tome uma decisão de se casar com alguém sem orar, ou tome a decisão de servir numa igreja, ou começar um trabalho na igreja sem orar. Fez certo. O problema é que depois que a gente está lá, no casamento, no serviço, no ministério, a única oração que a gente faz é aquela para reclamar do outro. Né? Então a gente ora para reclamar do cônjuge, a gente ora para reclamar do irmão que está servindo do nosso lado, a gente ora para reclamar do filho, a gente ora para reclamar dos outros. A oração que falta é aquela para a gente se colocar na dependência de Deus. Como maridos, esposas, pais, filhos, crentes, servos, pastores. Dependência de Deus. E aí a gente começa a esquecer que o resultado da nossa família, da criação dos nossos filhos, da nossa vida conjugal, como também o resultado das tarefas que fazemos na igreja, da aula para as crianças, do culto dos adolescentes, do louvor, da reunião das mulheres, da pregação, do serviço dos diáconos, das postagens nas redes sociais, enfim, o resultado de tudo que fazemos como igreja, se depender apenas do seu planejamento, do seu esforço técnico, não gera frutos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, inutilmente, trabalham os que a edificam. Então tem trabalho. O Salmo não diz que essas pessoas são preguiçosas. A galera está trabalhando, está se esforçando, está se empenhando, está planejando. Mas se o Senhor não edificar, em vão. Então veja, queridos, a ironia, estamos servindo ao Senhor sem depender do Senhor. Há igrejas inteiras, ministérios inteiros, por aí, edificados apenas sob planejamento estratégico. Então guarde algo no seu coração. O fato de Deus aprovar um caminho não quer dizer que esse caminho vai ser fácil. Você precisa se colocar na dependência de Deus na jornada. Lembra do povo de Israel? Deus tirou o povo do Egito. Bênção, aleluia, festa, glória a Deus, fomos libertos. E agora você caiu aonde? No deserto. Não tem água, não tem comida. Depende de Deus. Isso nos leva, queridos, ao nosso último aspecto, que é o aspecto da confiança. Aprovação, dependência e confiança. Essa é a parte mais fácil de explicar, mas eu acho a mais difícil de viver. Aí você falou, pastor, agora que vai ficar difícil? É, agora que vai ficar difícil. Não é eu? Até agora foi fácil. Você já orou. Você orou. Estou acreditando que você orou. Estou acreditando que você está seguindo a direção de Deus para você. Você foi obediente. Deus falou, você seguiu, você foi. Aí você foi se colocando na dependência de Deus. Olha, você, crente top, né? Está ali. Orou, pediu a Deus aprovação, Deus aprovou, Deus direcionou, e você está indo
seguindo a direção do Senhor. E aí você monta o seu planejamento, você é organizado, montou o seu planejamento com base naquilo que Deus direcionou você. E as coisas deram errado. Não saiu como você imaginou. Eu me lembro, há muitos anos atrás, passar por uma situação difícil, que me deixou triste. E conversando com um amigo, ele me mandou uma mensagem dizendo: lembre-se de Provérbios 16:1. O homem faz planos. Não está errado fazer planos. Não é pecado fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E aqui há 3 tipos de reações, irmãos. Vamos ver qual que você se encaixa. Tem os imaturos, os maduros e o top da maturidade. Olha aí. O imaturo é aquele que se revolta contra Deus. Se Deus sabia que ia dar errado, por que Ele permitiu que eu começasse? Por que Ele não me impediu de seguir esse caminho, se Ele sabia de antemão que eu iria sofrer? Pergunta errada, irmão. Não vai te ajudar em nada. Não vai te levar a lugar nenhum. Os mais maduros descansam em Deus. Por quê? Porque sabem que até ali foi o Senhor quem te conduziu. Aí, irmão, faz toda a diferença você iniciar o processo em oração. Então eu orei antes de iniciar o caminho. Eu fui orando ao longo do caminho. Eu fui me colocando na dependência de Deus no caminho. E lá na frente deu errado. Opa! Eu não estou sozinho. De repente eu caí no vale da sombra da morte. Pô, mas peraí, tinha pastos verdejantes, tinha águas tranquilas, estava uma beleza. Como é que eu cheguei nesse negócio aqui? Estou em paz. Se eu cheguei aqui, foi o Senhor que me trouxe aqui. Eu estou em paz. O Senhor está comigo. Eu estou em paz. Se no meio do caminho tem um deserto, quem me levou para o deserto foi o Senhor, e Ele vai cuidar de mim no deserto. Estou em paz. Mas esse ainda não é o top da maturidade, hein? Vê quantas casinhas você precisa crescer. O top da maturidade, meu irmão, é quando depois de um tempo, você chega à conclusão do Salmo 119, versículo 71. Diz lá o seguinte: foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então é quando a gente reconhece que o deserto não foi a frustração do plano. Na verdade, ele era o plano. Não fazia parte do seu plano, mas era plano de Deus para você. Agora você precisa dizer amém, irmão. Nesse momento você precisava dizer amém. Outra hora, mas essa hora com certeza. É quando você consegue trocar a frustração, a tristeza, a raiva, porque os seus planos deram errado. Pela alegria, pela contemplação do milagre, pelo encantamento diante do que Deus fez na sua vida. Talvez, se lá atrás alguns dos seus planos tivessem dado certo, você não estaria aqui. Talvez se algumas das suas ideias fossem levadas à frente, hoje você não estaria na presença de Deus. Louvado seja Deus, porque Ele não segue nem obedece o nosso plano. As coisas saíram do controle.
saíram do seu controle, mas elas nunca saíram do controle do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Muita coisa para a gente orar, muita coisa para a gente colocar diante de Deus. Coloque diante do Senhor. Eu queria te desafiar a começar pensando por esse final, sabe? Coloca diante do Senhor essa tristeza, essa mágoa, essa dor que você tem, essa frustração. Talvez até uma raiva, uma ira das coisas que deram errado, das coisas que não saíram como você planejou e esperou. Não tem a ver com o seu planejamento. Tire essa culpa dos seus ombros. Não foi você que se organizou mal. Se você, de repente, caiu no deserto, caiu no vale da sombra da morte, é porque o bom pastor está conduzindo a sua vida. Ele tirou você do Egito. Ele conduziu você pelos pastos verdejantes. Ele continua do seu lado. Não saiu como você imaginava. Mas Deus tem algo maior. Apresente ao Senhor suas ideias, seus sonhos. Peça ao Senhor direcionamento. Peça ao Senhor para você estar nesse lugar de dependência, de humildade, para viver as bênçãos de Deus segundo a vontade dEle. Deus abriu portas, e você precisa cumprir essas portas, seguir nesses caminhos, na dependência dEle. Ore por sua vida espiritual. Ore por sua família. Ore pelos papéis que você exerce na vida. Peça ao Senhor para cumprir esses papéis na direção do Espírito Santo, na força que vem do céu. Deus amado, todo-poderoso, muito obrigado, Pai, porque muitas vezes o Senhor frustrou os nossos planos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor não segue o nosso planejamento. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque tantas e tantas vezes o Senhor nos surpreendeu, Senhor, com bênçãos, ó Pai, que eram muito além daquilo que nós esperávamos, ó Pai. Quantas vezes, ó Pai, como diz a Tua palavra, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quantas vezes ficamos como quem sonha diante de coisas maravilhosas que o Senhor fez. Mas também, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes dentro de nós houve revolta, houve tristeza,
houve raiva, houve sentimentos ruins, ó Deus, palavras ruins, atitudes ruins. Quantas vezes não aceitamos, ó Deus, a direção do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, a nossa incredulidade. Cura o nosso coração, Senhor. Talvez há irmãos aqui, Senhor, que tragam no seu coração um peso de culpa, Senhor, por achar que as coisas deram errado, Senhor, por sua culpa, por seu erro, por sua falha, porque não foram, Senhor, não fizeram o suficiente. Em nome de Jesus, ó Pai, tira de nós esse peso, Senhor. Que nos alegremos, ó Pai, com a Tua vontade, com o Teu amor, com a Tua bondade. Perdoa-nos, ó Pai, porque temos vivido as bênçãos do Senhor, sem depender do Senhor. Servimos ao Senhor na Tua casa, sem depender do Senhor. Cuidamos da nossa família, da nossa vida pessoal, financeira, do trabalho, dos estudos, ó Pai, sem depender do Senhor. Reclamamos as Tuas bênçãos, mas não nos colocamos na dependência do Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e nos dá, Senhor, uma visão mais ampla, mais larga, Senhor, mais profunda dos Teus planos, ó Pai, para entendermos as nossas vidas nos Teus planos, para vivermos a vida segundo a Tua vontade. E aqueles, ó Pai, que porventura estão perdidos, ó Deus, que possam nessa manhã ser tocados pelo Teu Espírito Santo e entender que o Senhor tem planos para as suas vidas. O Senhor tem planos para o nosso futuro, para o nosso presente, porque o Senhor já cuidava de nós do nosso passado. O Senhor já nos amava no nosso passado. E não houve um dia sequer de nossa existência que o Senhor nos abandonou. Ensina-nos, ó Pai, a ver a Tua presença nas catástrofes da nossa vida. A perceber o Teu cuidado, o Teu amor. E entender, Senhor, que não há lugar melhor para estar do que na Tua presença. Mesmo quando porventura passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque esse vale não é para sempre, Senhor. Porque servimos ao Deus que nos surpreende com alegria, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que renova todas as manhãs as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, que cuida, Senhor, de tudo aquilo que precisamos, antes mesmo que possamos pedi-lo. Que possamos lembrar, Senhor, que depois do vale, há a promessa do Senhor, de que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, e habitaremos na Tua casa, na Tua presença, para todo sempre. Em nome de Jesus.